Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui Eu com a que gente. agradeço. Antes até da gente falar sobre o teu projeto, vamos falar sobre você e o seu diagnóstico. Sim, Você é super jovem, sim, 27 anos. 27 anos, e você recebeu esse diagnóstico há um ano. Há um ano. Dia 26. 26 anos. 26. Como é que foi receber esse diagnóstico e tão cedo? Foi um susto, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa doença, e nem quem estava ao meu redor, então foi bem assustador. E realmente, a primeira coisa que a gente pensa é o que dá em pessoas mais idosas, né? E não é verdade, na verdade, isso começa quando você é bem mais jovem. Eu acho que o grande problema aí é a palavra É esclerose, a né? palavra esclerose, que vem de esclerosado, que era Isso. usado antigamente para quem era demente ou quem tinha outros problemas. E não tem nada a ver com esclerose múltipla. Por isso. Eu conversei com a Cláudia Rodrigues, Isso. a atriz, Aham. e eu acho que a Cláudia ter sido diagnosticada com essa doença acabou fazendo com que se popularizasse um pouco mais. Sim, um pouco Né? mais. As Sim. pessoas acabam falando mais sobre esse assunto por conta da Cláudia. E Sim. ela disse assim, quando o médico me deu o diagnóstico, falou assim, olha, é esclerose múltipla. Ela parou para pensar, não, peraí, então são muitas escleroses, é isso? Sim. Né, Sim. não é E muito tem por muita aí. gente que confunde com ela, que é a esclerose lateral amiotrófica também, que é o que o Stephen Hawking tem. Exatamente. Também é mais assustador, né? Então, todo mundo, quando recebe o diagnóstico, já pensa em ela. E também não tem nada a ver com ela. Mas... Olha, a esclerose é então uma doença neurológica crônica e autoimune, que acaba provocando lesões cerebrais e também medulares. E quem tem esclerose múltipla acaba que pode ter diversos sintomas. O amortecimento de membros ou o amortecimento de um lado do corpo, uma alteração visual, perda de coordenação motora e até o esquecimento. Faço questão de dizer até o esquecimento, porque muita gente pensa que esse é o principal sintoma, e não é isso, né, Raquel? Não é o principal sintoma. Ele é um dos sintomas secundários, digamos assim, né? Ele é um pouco mais raro, mas existe os surtos cognitivos, que a gente chama. Então, é perda de memória, problema de concentração. Pode existir, mas não é um dos principais. Os primeiros que você disse que são os principais mesmo sintomas. Você tomou algumas medidas quando ficou sabendo Sim. da doença. Sim. Uma forte medida foi com relação à tua alimentação. Foi. Você se tornou Vegetariana. 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 Depois que eu recebi o diagnóstico, eu pesquisei muito sobre outros tratamentos também. E existe uma moça muito famosa também, chama Laura Pires, que ela faz tratamento só com medicina ayurvédica. E é basicamente alimentação. E não sigo exatamente a alimentação ayurvédica, mas eles não comem carne. Então, tentei seguir essa linha e já faz 1 ano e meio. Você não come carne animal de nenhum tipo, mas você faz consumo de leite e de ovo? Faço. É ovo-lacto vegetariana. Isso. Não sou vegana, né? Mas sou vegetariana. E tem um outro homem que eu conheci também, que é o Nando Bolognese. Ele ficou 2 anos sem comer carne e ele disse que 2 anos ele não teve nenhum surto. Então, também era uma coisa que eu levei em consideração. Não sei se é verdade, se não é, mas resolvi arriscar para ter mais uma ajuda aí, né, no tratamento. A doença hoje te prejudica em alguma coisa, no estágio em que você se encontra? Hoje não, mas nesse período de 1 ano e 1 ano e pouquinho eu tive bastante surto. Então eu tive cerca de 6 surtos em 1 ano, é bastante coisa. Então eu tive que me afastar do trabalho por causa disso, porque eu voltava a trabalhar, tinha um surto, tinha que ficar internada de novo para fazer tratamento, voltava. E o estresse também é uma coisa que desencadeia muitos surtos, então o meu antigo trabalho ele era bem estressante. E então, nesse sentido, eu tive que me afastar e mudar totalmente também, buscar qualidade de vida nesse sentido, né? Então, também mudei de cidade, voltei para minha cidade que eu morava antigamente, que é interior, então para ficar um pouco mais tranquila também.
E eu já sinto melhora nesse sentido, assim, de ter mudado essa tranquilidade. essa tranquilidade. E então, além da alimentação, mudei esses hábitos, exercício físico também, fazer fundamental. pilates, sim. Então, hoje basicamente mudou isso. Então, eu mudei de trabalho, na verdade. É uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse virar artista plástica. Então, hoje eu pinto mandalas e vendo para o Brasil inteiro. Então, foi outra profissão que eu descobri que, se não fosse pela esclerose, eu não ia me encontrar, assim. Na verdade, ela até te abriu uma oportunidade. Abrir, além de ser muito terapêutico também, né? Porque tem todo mundo que descobre a esclerose em algum nível se sente deprimido, né? Seja por questões da doença em si ou por limitações. Então, eu passei por esse momento mais depressivo e todas essas mudanças me ajudaram a ver que não era o fim do mundo a esclerose múltipla, entendeu? É legal ouvir o teu testemunho de que não é o fim do mundo. Não é o fim do porque mundo. você é muito nova, Sim. tem 27 anos, tem um mundo pela tua frente. Sim. E realmente, né, nesses surtos que você acabou tendo, Sim. você pensou, poxa, e agora? O que vai ser da minha vida, né? Sim. Eu queria até assistir junto com você aqui um trecho da entrevista que eu fiz com a Cláudia, Legal. que eu comentei com você, Aham. porque a Cláudia, ela passou por esse momento, né? Sim. Inclusive um pouco mais forte até Mais que o teu, forte. porque ela teve que abandonar uma carreira. Vamos acompanhar aqui a entrevista que eu fiz, um trecho da entrevista que eu fiz com a atriz Cláudia Rodrigues, e daqui a pouco a gente comenta e continua conversando aqui com a Raquel. Ô Cláudia, olha, em 96 você ganhou o prêmio Multishow de Humor. Isso. Né? E a partir daí você começou a participar de vários programas. Olha, tenho aqui Caça-Talentos, né, que era com a Angélica, Sai de Baixo, Escolinha do Professor Raimundo, Caceta e Planeta Urgente, Zorra Total, e você chegou, eu acredito que no auge da sua carreira, com a Marinette, a empregada doméstica, a diarista. Você estava numa fase muito boa da sua carreira, protagonista de um seriado em horário nobre, na maior emissora que a gente tem no Brasil, aliás, uma das maiores emissoras que a gente tem no mundo, conquistado vários prêmios como comediante, como atriz, até que você começou a ter alguns problemas de memória, não conseguia lembrar muito das suas falas, era a esclerose múltipla se manifestando. Isso. Como é que foi esse momento? Eu tenho esclerose desde 2000 e eu tratava, mas não tinha afinco de tratar assim tão forte. Aí quando eu comecei a ter esses problemas na diarista, falou, opa, peraí, deixa eu correr para um médico. Fui no meu médico, fui lá, tomei um remédio que eu não lembro exatamente o nome e caí no Natalizumab, que eu tratei direto, que dava muita dor de cabeça e logo depois eu fui fazer a célula-tronco. Como é que foi? Bom, o médico falou para mim, faça o transplante de célula-tronco e você tem que, quando você vai fazer o transplante de célula-tronco, não estou anunciando que faça um transplante de célula-tronco, quem tem esclerose. Acontece que você tem que falar primeiro com o seu médico para ver se ele te aconselha a fazer, né? Quando você vai fazer o transplante de célula-tronco, a gente tem que fazer quimioterapia, por isso que eu perdi os cabelos e tudo isso. Agora, tem que fazer. Conta para mim o seguinte, você teve que interromper a sua carreira por conta da doença nesse determinado momento. Como é que foi isso para você? Não foi agradável, né? Lógico, você vai fazer para uma pessoa, você tem um programa lá na Novo Tempo, e eu falo, olha, agora você vai ter que parar, tá? Você tá feliz? Chega, fica aí paradinho. Então, não é agradável, não foi agradável, então eu parei e fiz a célula-tronco, entreguei nas mãos de Deus o meu restabelecimento. E eu tô ótima aqui. Um beijo enorme para a Claudinha, que atendeu a gente com tanto carinho naquele dia e continua lutando aí, né, contra a esclerose múltipla. Essa doença que a gente está conversando aqui, ela atinge cerca de 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que os pacientes são mulheres entre 20 e 40 anos, né, a maioria delas. E as mais atingidas, o momento forte do diagnóstico é entre os 30 anos de idade. Olhando para a situação da Cláudia, ela tinha
já tinha a doença diagnosticada, mas como ela disse ali, ela não estava tratando com tanto afinco, né? Sim. E ela começou a acabar percebendo mais pelos esquecimentos da fala. Com você foi bem diferente e você já trata da doença logo do início, logo quando foi diagnosticada, com bastante afinco. Sim, não, segui super afinco o tratamento. Depois que eu saí do hospital, do primeiro surto, eu ainda tive alguns meses para fechar o diagnóstico mesmo. E já comecei o tratamento desde então. O SUS disponibiliza os medicamentos de graça para os pacientes e até hoje eu tomo todos os dias. Não posso esquecer e, enfim, tem que se cuidar, né? E você sempre foi focada? Sempre. Então, até antes da doença? Sim. Mas fiquei mais focada depois também, porque né? Aí tem que cuidar direitinho. Sim, tem que cuidar direito. Vamos falar, Raquel, do teu projeto Somos Todos Esquecidos. Sim. É um nome curioso. Sim. E ele surgiu de uma conversa entre amigos, assim, Sim, né? Vocês estavam foi. conversando livremente. Sim. E você disse que estava ficando muito esquecida? O que aconteceu? Bom, depois do diagnóstico, você passa por um período de estresse normal, né? Porque você fica muito... Você não sabe o que é doença, você passa por muita mudança na sua vida. E eu comecei a ter alguns esquecimentos no dia a dia e achei que fosse esclerose. Porque, como tem muitos sintomas da esclerose, você não sabe se você está sentindo é da doença ou não. Então, se tem uma dor de cabeça, você já fica pensando, será que é ou não é? E aí eu estava comentando com meus amigos, daí eles comentaram, mas Raquel, todo mundo é esquecido, né? Somos todos esquecidos. Porque eu esqueci meu carro esses dias e voltei a pé. Eu fiz não sei o quê. E aí cada um foi dando o seu relato e eu falei, olha, acho que isso dá um projeto, né? E aí eu fazia posts no Facebook com o relato das pessoas, colocava o nome delas e colocava, não é portador de esclerose múltipla. Justamente para mostrar que todo mundo pode ser esquecido, não é? O projeto, ele desmistifica a doença, né? Inclusive com esse título, Somos Todos Esquecidos. Exatamente. Porque não é só quem tem esclerose múltipla. Não é só quem tem esclerose. E esse nem é o sintoma mais forte também da doença. Também não é. Então, as pessoas ficam bem assustadas no início por causa do esclerosado. Acham que vai ficar esclerosado, mas não tem nada a ver. Então, isso ajudou bastante a desmistificar mesmo esse termo, né? E como é que foi para você? Vou voltar no momento ali do diagnóstico, porque é o seguinte, hoje em dia a gente não sai de um consultório médico simplesmente com o diagnóstico e as considerações do médico sobre a doença. Sim. A gente vai para o Google e a gente busca tudo lá. Um erro. Um erro. É um erro. Como é que foi no teu caso? Você pesquisou? Pesquisei e também só achei os piores casos, achei que... É muito desmotivador, né? Muito, já achei que ia ficar de cadeira de rodas. Primeira coisa que você pensa que vai ficar cadeira de rodas, vai ficar dependente de outras pessoas. É o primeiro pensamento. E aí, conhecendo blogs e sites específicos de pacientes, de organizações, tem várias organizações no Brasil inteiro. Muito sérias. Muito sérias. E de jovens que fazem. Isso também é muito importante, porque você vê que realmente não é só você que é jovem que tem vários jovens. E isso me ajudou muito. Então, tem canais no YouTube, tem blogs, tem sites. E aí surgiu o projeto também para ajudar para levar informação para as pessoas, né? E como é ter o feedback de pessoas que entram em contato com a tua página e se sentem mais confortáveis, se sentem... bom, não estou sozinho no mundo. Não estou sozinho no mundo. Né? Eu fiz mais focado para o pessoal do Vale do Paraíba, porque não tinha nenhum grupo específico, nenhum grupo de apoio. Conversando com a minha neuro, ela falou, Raquel, não existe nenhum grupo de apoio, né? E aí, com o projeto, eu comecei a dar entrevistas, comecei a fazer divulgação e as pessoas do Vale do Paraíba começaram a entrar em contato comigo. Então, hoje a gente tem um grupo no WhatsApp que tem mais de 30 pessoas e metade delas falaram, eu não conhecia ninguém que tinha essa mesma doença. E agora vocês estão todos agrupados ali. Eu me sentia super sozinho, estava super desmotivado. E hoje eu vejo que não é bem assim. Hoje tem várias pessoas da mesma idade ou não. Tem pessoas que têm há 20 anos a doença, tem pessoas que têm há meses. E vocês fazem encontros presenciais também, né? A gente faz, não com tanta frequência, mas... Já aconteceram 2.
E agora a gente quer fazer mais um nesse mês, que é o Agosto Laranja, a gente quer se reunir. E é muito importante essa troca de experiências, então as pessoas às vezes elas têm medo de alguma coisa, elas acabam perdendo esse medo, ou elas acabam conhecendo um tratamento que elas não conheciam, e conhecendo pessoas que têm há muito mais tempo, que estão super bem, então elas falam, nossa, então vou chegar aí também super bem, né? Então isso é bem emocionante, assim, nesse sentido. Então as pessoas procuram para falar, ai, que bom, não estou sozinho nesse mundo, né? Então é bem gratificante. Até me ajudou mais do que eu ajudei elas, né? É isso que eu ia te perguntar, porque você criou esse grupo, as pessoas, então, elas não estão mais sozinhas, elas Sim. conseguem ter essa interação Sim. e devem te agradecer muito por ter reunido todo esse grupo. Sim. Mas o que isso fez de bem para você? Não, fez melhor para mim do que para as outras pessoas, porque quando eu criei eu também não sabia o que era direito, então eu comecei a pesquisar mais sobre a doença e conhecendo as outras pessoas eu comecei a ver que não era esse bicho de 7 cabeças, não era isso que a gente vê no Google. Não é o fim da vida. Não é o fim da vida, ele é muito mais simples do que a gente imagina, é só seguir o tratamento, é só fazer, né, seguir certinho os exames, acompanhamento, e aí você consegue estabilizar a doença e viver super normal. Então, hoje eu vejo várias pessoas que tiveram filhos, normal, são casadas, trabalham, têm uma vida super normal e tomam lá seu remédio todos os dias para manter. Então, isso me ajudou muito a ver que não era tudo aquilo e hoje eu consigo lidar muito melhor com isso, assim. Então, hoje minha vida está muito mais simples do que no começo, há um ano atrás. Você consegue, inclusive, fazer sonhos e sonhos a longo prazo? Sim, com certeza. Não é mais um impeditivo, assim, como um ano atrás. Então, antes eu tinha que ficar pensando, nossa, mas será que daqui 10 anos eu vou... Hoje eu não tenho nenhum receio de que não vai dar certo ou que eu não posso realizar nenhum sonho, entendeu? Hoje estou super tranquila quanto a isso. E para a tua família? Foi bem difícil no começo também para eles, porque eu morava sozinha em São José dos Campos e eles são do interior, então ficava longe, era bem mais difícil para eles. Mas sempre me apoiaram, sempre também estudaram sobre a doença, sempre estiveram ao meu lado. E tantos amigos também, namorado. E isso foi bem importante para mim também. Foi bem importante para não sentir sozinha, né? Porque claro. às vezes você se sente sozinha no... Mas passado esse susto inicial, hoje eles já estão mais tranquilos e conseguem sonhar junto com você. Sim. E eles estão vendo que eu tô bem, né? Claro. Que eles viram que até eu estava bem mais tranquila do que eles. E aí eu falei, gente, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E deu, né? Tô aí. Graças a Deus. Sim. Ô, Raquel, e o grupo, o Somos Todos Esquecidos, você criou para essa região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Mas se alguém quiser ter acesso a essa página em todo o Brasil... pode entrar. Tem no completamente Facebook, aberto. Completamente aberto. Dá os endereços pra gente. Tem no Facebook, que é Somos Todos Esquecidos. Tem o Instagram também. Então é facebook.com/Somos Todos Esquecidos. Instagram.com/Somos Todos Esquecidos. E tem o site, que é somostodosesquecidos.com.br. Então o site é somostodosesquecidos.com.br. Isso. Você que está vendo a gente pela televisão, tá tudo aí no vídeo para você conseguir anotar. facebook.com/Somos Todos Esquecidos, @Somos Todos Esquecidos, ó, eu tô esquecendo também, tá vendo? somostodosesquecidos.com.br. Raquel, parabéns pela iniciativa, parabéns por ter, usando o ditado popular, sacudido a poeira da dificuldade, passado por cima de qualquer tipo de medo ou limitação e hoje está conseguindo ajudar a si mesma e outras pessoas através desse projeto. Parabéns pela proatividade mesmo. Obrigada. E que Deus continue te abençoando, abençoando o teu tratamento e que você siga realizando todos os sonhos até aqui. Obrigada. Muito obrigado pelo mesmo. convite e para ter mais uma oportunidade para passar informação sobre a doença também, né? Com certeza.